Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceiro ano. Hoje, falando sobre coordenadas do ponto médio de um segmento. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, coordenadas do ponto médio de um segmento, ele dá um exemplo aqui, eu tenho duas casas, a casa A e a casa B, e nelas o ponto A, o ponto B. Então, a distância, para calcularmos a distância, vocês já viram antes, que é só pegar por aquela fórmula lá, a distância de A para B vai ser raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Vocês já viram isso, né? Para encontrarmos o ponto médio, o meio entre essas duas casas, nós vamos pegar aquela relação, e achar o ponto do meio. Primeiro vamos achar a distância a distância de A para B em x, a distância de A para B, o ponto médio em x. Então, vamos pegar o x médio menos A, menos A, dividido por o xb menos o x médio. E aí, como eu sei que AM menos BM vai ser igual a 1, que é essa distância aqui, como é a metade, metade, esse aqui dividido por ele mesmo, a distância de A para M é 1 meio, e de M para B também é 1 meio, então ele dividido por ele mesmo vai dar 1. Aí multiplica seus extremos pelos meios, eu vou achar assim, para mim achar o x médio, o ponto em x, é só somar xa mais xb e dividir por 2. Eu vou pegar os dois segmentos aqui em x, o A mais o B, e divido por 2, eu acho o ponto médio entre esse segmento. A mesma coisa vai acontecer com y, Então, para mim achar o ponto médio de qualquer segmento, eu vou pegar, por exemplo, o segmento A e B, em x é só pegar xa mais xb e dividir por 2. Em y é o y de A mais o y do ponto B e dividir por 2 também eu encontro esses valores. Exemplo disso daí, olhem aqui, eu tenho a casa A, o valor de x é menos 2, e a casa B, o valor de x é 6. Então, eu vou pegar menos 2 mais 6 vai dar 4. 4, de 4, menos vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar quem? 2, Se eu pegar em y, o valor da casa A, y, é 5, e da casa B, o y vai ser 1. Então, se eu pegar 5 mais 1, vai dar 6, 6 dividido por 2 dá 3, Então, eu tenho o ponto médio, que vai ser 2 e 3 aqui nesse ponto, 2 e 3. O 2 que é o valor de x, e 3 que é o valor de y. Essas são as coordenadas do ponto médio desse segmento aí, Desse segmento. E aí, com esse conceito, nós podemos utilizar para encontrar o baricentro de um triângulo. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o ponto médio de cada lado, O ponto médio de E, que vai ser xa mais xc, dividido por 2, aí eu acho o valor de xe. Aí eu tenho ya mais yc, acho o valor de ye. Então eu tenho as coordenadas desse ponto aqui. Também acho as coordenadas do ponto D, que é o ponto médio, e acho as coordenadas do ponto F, que é o ponto médio. Quando eu faço a junção desses três pontos, eu vou achar um ponto G aqui, que é o ponto de gravidade, desse triângulo, que é o chamado de baricentro. Então, esse ponto G, ele pode ser calculado somando o xa mais xb mais xc dividido por 3, como eu estou somando os 3, eu acho ya mais yb mais yc dividido por 3, eu acho o valor de y em g. E assim eu encontro os três valores, Dá um exemplo aqui, por exemplo, o valor, ele não deu os valores aqui, Mas ele deu aqui, por exemplo. Se eu tenho o ponto A que é 7, o ponto B que é menos 1 meio e o ponto C que é 9, eu vou somar menos 1, quer dizer, então eu vou pegar 7 mais menos 1 mais 9. 7 com mais 9, vai dar 16, tira 1, fica 15 aqui. 15 dividido por 3, vai dar 5. Se eu pegar no y, vai ser menos 2, com mais 5 vai dar 3. 3 tira 4, fica menos 1. Então, menos 1 dividido por 3 fica menos 1 terço. Então, esse vai ser o ponto G aqui, que é o baricentro em si, o baricentro as coordenadas do ponto G, que fica bem no centro, que é o chamado de centro de gravidade aí. Então, as explicações sobre as questões nós temos aqui, por exemplo. Então, ele diz, dados os pontos A, que vai ser 3 e 4, o ponto C, que vai ser
é 15 e 20. Ele quer que você determine as coordenadas de um ponto B, e esse ponto B divide AC na proporção de AB por BC, que vai ser igual a 1/3. Essa é a proporção que ele vai dar, né? Então, eu posso dizer que AB, né? AB sobre BC vai ser igual a 1/3. Só observe que AB é a distância de A para B, né? Ou então, o segmento AB. Então, nós vamos pegar o segmento AB, que vai ser XB menos XA, né? O segmento AB vai ser XB menos XA sobre... Aqui é BC, então vai ser XC menos XA. XC menos XB, quer dizer. Menos XB, a proporção disso aqui vai ser de 1/3, né? 1/3. Então, eu vou multiplicar os extremos pelos meios, né? Eu tenho aí os valores de C, se você observar, né? Se eu vou multiplicar os extremos pelos meios, aqui vai ficar assim. 3 vezes XB menos XA desse lado, e 1 vezes esse valor desse outro lado. 1 vezes XC menos XB, né? Então, eu tenho 3 vezes XB, eu não tenho o valor de B aqui, né? Mas eu tenho o valor de C. O valor de XC é 15, né? Então, vai ser... Eu tenho o valor de A, que é 3. Então, vai ficar XB menos o XA, que vai ser 3. Então, vai ficar mais por menos dá menos mesmo. Que vai ser igual a 1 vezes XC, não tem o valor de XC aqui é 15, né? 15 XC menos o XB, que eu não sei quanto é, que é isso que nós vamos discutir e achar, né? Então, eu vou pegar 3XB, ó, 3XB, 3 vezes 3 dá 9, menos por mais dá menos, 9. 1 vezes 15 é 15, 1 vezes XB é XB. Então, aqui eu vou passar o XB para o outro lado, tá menos, ele passa mais, né? XB, 1XB, mais 3XB. Aqui eu tenho 15, tá menos 9, passa mais 9. Então, 15 com mais 9 vai dar 24. Então, eu tenho 1XB com mais 3XB vai dar 4XB, que vai ser igual a 24, que eu somo 15 com mais 9. 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, XB vai ser igual a 24 dividido por 4, então aqui vai dar 6. Esse é o valor de XB, né? Encontramos o valor de 6. Para mim encontrar o valor de A, eu vou fazer a mesma coisa. Eu sei que o segmento AB por BC, né, vai ser igual a 1/3. Só que em Y, então eu vou pegar o YB, né, menos o YA, sobre o YC sobre o YB, né? Isso vai ser igual a 1/3. E aí eu multiplico os extremos pelos meios novamente, vai ficar 3 vezes YB menos YA, né? E aqui vai ficar 1 vezes isso aqui, 1 vezes YC menos YB. E aí, observando lá os pontos, eu tenho o ponto A, que vai ser, o valor de Y é 4. Então, eu tenho 3 vezes YB menos 4, né? Porque aqui é mais por menos dá menos. Isso é igual a 1 vezes YC menos YB. Então, o YB eu não tenho, tem YC. O YC vai ser 20. Então, aqui vai ser 20, né? 20 menos YB. E aí eu vou multiplicar de novo. 3 vezes YB é 3YB, né? 3 vezes 4 vai dar 12, menos por mais dá menos. 1 vezes 20 é 20. 1 vezes YB é 1YB. Então, vou passar esse 1YB para o primeiro membro, tá menos, ele passa mais, 1YB mais 3YB. E aqui vai ficar 20, tá menos 12, passa mais 12. Então, aqui eu tenho 4YB. 12 com mais 20 dá 32, né? 32. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica 32 dividido por 4, dá 8, né? Então, aí eu tenho 8. Significa dizer que o ponto B, no caso, eu vou ter o valor de Y, que é 6, né? De X, que é 6, e o valor de Y, que é 8. Então, B vai ser 6 e 8 aí. Na quarta questão, no R4, aí qual é o comprimento de cada mediana do triângulo de vértice? Aí ele deu o triângulo de vértice aí, né?
Então, eu vou calcular a mediana de AB, né? A mediana de AB. Eu também tenho que calcular, nesse caso, para me calcular a mediana de AB, eu vou pegar XAB, né? Para me achar a mediana. Vou só botar aqui que vai ser XAB, né? Por YAB. YAB. Então, a mediana de AB, eu vou pegar XAB, que vai ser o valor de X, que vai ser o valor de A, quer dizer, né? O valor de A, XA, eu vou botar aqui, XA mais XB, isso dividido por 2, né? Para mim achar a mediana, só soma esses dois pontos, o ponto A e o ponto B em X. Então, o ponto A é menos 4, mais o ponto B, que vai ser 6, né? Dividido por 2. Então, 6 tira 4 fica 2 positivo dividido por 2, vai dar 1, né? E aí eu vou ter o YAB também, que vai ser o YA mais o YB, isso dividido por 2 para me achar a mediana em Y, né? As coordenadas desse ponto aí. Então eu tenho o valor de YA, que vai ser 4, mais o YB, que vai ser menos 2, né? Isso dividido por 2. Então fica 4, mais por menos dá menos, dividido por 2. Fica 2 dividido por 2, também vai dar 1. Então eu sei que essa mediana aqui, o ponto médio de AB, vai ser o valor de X, né? O valor de X vai ser 1 e o valor de Y vai ser 1. Nós temos esse valor aí. As coordenadas do ponto médio de A para C, né? Que são três lados, né? Então, nesse caso, eu vou ter XAC, né? E YAC. AC. Então, o XAC vai ser dado por XA mais XC dividido por 2. Então, XA vai ser menos 4, mais XC, que vai ser 8, isso dividido por 2. Então, aqui vai dar 4 dividido por 2, vai dar 2, né? Então, eu posso dizer que MAC vai ser 2, o valor de X, né? E o YAC vai ser o YA mais o YC dividido por 2. Então, o YA vai ser 4, mais o YC vai ser 8 dividido por 2. Aqui vai dar 12 dividido por 2, dá 6, né? Então, significa dizer que esse ponto aqui vai ser 2 e 6, né? E aí eu tenho uma medida de AB, AC e BC. Vou botar BC. Então, eu tenho, nesse caso, vai ser XBC e YBC. Então, o XBC vai ser XB mais XC, isso dividido por 2. Então, XB vai ser 6 e o C vai ser 8. Então, 6 mais 8 dividido por 2 vai dar 14, dividido por 2 dá 7. Então, eu tenho aqui, né, o MBC, o ponto médio de BC vai ser 7 em X, e o YBC vai ser o YB mais o YC, isso dividido por 2. Então, o YB eu vou ter menos 2, mais o C, que é 8 dividido por 2, aqui dá C dividido por 2, dá 3. Então, 3 aqui. Então, eu tenho esses 3 pontos aí que são os pontos médios. E aí ele quer justamente que você calcule o valor de, como ele diz aqui, né? Qual o comprimento de cada mediana. Nós temos a mediana, o ponto médio de cada um, né? O ponto médio de cada um. Então, ele quer, de fato, qual vai ser o comprimento da mediana no triângulo. Eu tenho o triângulo aqui, ó. Triângulo A, B, C. Aqui eu tenho o ponto MAB, né? MAB. Aqui eu tenho o ponto médio de MAC. E aqui eu tenho o ponto médio de BC. Esses 3 pontos, eles se encontram nesse ponto G aqui, né? Que é o ponto gravitacional aqui.
O que ele quer? Ele quer a distância de C para M, por exemplo, né? Ó, de C para M, essa distância aqui, né? Ele quer essa distância aqui e essa distância aqui. Então, eu tenho a distância de C para M, AB, né? Que vai ser a raiz quadrada de... Aí eu tenho o ponto C, né? O ponto C que vai ser 8, menos o ponto MAB, que vai ser MAB que vai ser 1, né? Então, eu vou pegar o ponto C, que é 8 e 8, e aqui vai ser 1 e 1. Né? Então, eu vou pegar 8 menos 1, 8 menos 1 ao quadrado, mais 8 menos 1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 7, 8 menos 1 é 7 ao quadrado, né? No outro também vai dar 7 ao quadrado. Vai dar 49, 49. 49. Então, vai ser 49 duas vezes 49, raiz quadrada de 49 é 7. Então, fica 7 raiz de 2, né? Esse é o valor de C, essa distância aqui de C para o ponto médio de AB. A distância de B para o ponto médio de AC, né? De D, distância de B para o ponto médio de AC, né? De AC. Eu tenho que saber qual é o valor de B. O B vai ser 6 e menos 2, ó, 6 e menos 2. E o ponto médio de AC vai ser 2 e 6, né? 2 e 6. Então, eu vou pegar a raiz quadrada de... Nesse caso, eu posso começar por aqui. 6 menos 2, né? 6 menos 2, aliás, porque é menos por mais dá menos. X ao quadrado, mais... Aí o y, que vai ser menos 2, menos 6, né? Menos 2, menos 6, isso é o quadrado. Então, nós vamos ter 6 tira 2, fica 4 ao quadrado, mais aqui vai ficar menos 8 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado vai dar 16, né? E 8 vai dar 64. 64 com mais 16 vai dar 80, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 80. 80, né? Vai dar esse valor aí. 80 é a mesma coisa de, vou colocar aqui, 8 vezes 10. Aí, fatorando 8, vai ser 2 vezes 4. 10 é 2 vezes 5. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, e 4, então eu tenho 4 vezes 4 vezes 5, né? Raiz quadrada de 4 é 2, de 4 é 2, e de 5 eu não tenho, fica dentro do radical. Então, vai ficar 4 raiz de 5 aqui, né? 4 raiz de 5. E aí eu tenho esse outro ponto médio aqui de A, né? Então, a distância de A para o ponto médio BC. Então, eu tenho o ponto médio BC, que foi dado aqui, é 7,3, né? 7,3, e o ponto A vai ser menos 4 e 4. Então, nós podemos, que é esse valor aqui. Então, nós podemos pegar a raiz quadrada de... Aí eu tenho o A, e posso começar com A. Menos 4, menos 7, né? Ao quadrado, mais... Aqui eu tenho 4, menos o 3, isso aqui elevado ao quadrado. E aí nós temos 4 menos 7 vai dar 11, menos 11 ao quadrado, mais aqui vai ficar 1, né? Ao quadrado. Aqui vai dar 11 ao quadrado, vai dar 121, e mais 1, eu tenho 122, né? 122. Então, essa vai ser a distância. Então, eu tenho as 3 distâncias aqui de cada uma, né? Bom, terminamos por aqui, na próxima aula continuaremos.